especificamente em alguns desses encontros, né, moral como antinatureza, né, foi até um trecho aqui específico do próprio livro Crepúsculo dos Ídolos, né, que seria um tipo de reverberação, digamos assim, né, dessa pretensão de essencialização da vida, uma vontade de parar a vida, né, uma vontade de algo que pode ser feito uma alusão, né, em determinados aspectos, a noção da vontade de verdade sobre a vida, né, digamos assim, Nietzsche, né, que aparece em Genealogia da Moral, né, como o reativo é esse que, através dos olhos da ciência, da arte, da cultura, da filosofia, né, tenta essencializar, da história, inclusive, né, tenta essencializar tudo aquilo que é vivo e transitório, digamos assim, né, transitório não no sentido de um relativismo absoluto, mas transitório no sentido de instinto, né, e não pulsão ou pulsão de vida, como de certa forma a própria tradução do Paulo César colocou lá, que a gente discutiu alguns aspectos no nosso encontro lá do grupo de estudos, né, que aparece essa tradução, mas a noção de Nietzsche tem muito mais a ver com instinto, que é uma questão específica que está delegada a essa própria transitoriedade da vida, que tem a ver, inclusive, né, com as condições pelas quais as particularidades, para não chamar de sujeito ou de indivíduo, as particularidades se manifestam de acordo com a ambientação. É o que o próprio Nietzsche parece admitir também, né? De acordo com as condições dadas, né, pela própria constituição fisiopsicológica, mas dadas também as condições de inserção, porém, sempre há uma proposta de Nietzsche, né, nesse sentido de um elogio à vida pujante, né, a vida fisiopsicologicamente saudável, né, um elogio a essa vida saudável e não uma negação da vida, mesmo nos seus momentos mais íngremes, né. E aqui tem uma outra colocação, né, do comentador, que eu acho interessante colocar, né, que é a noção de agon, né, que aparece em Nietzsche. Em vez da competição, Nietzsche, o filólogo clássico, promove... Perdão, Alberto, é noção de quê? Agon. A-G-O-N. Ele coloca uma competição formalizada entre tipos superiores, que está delegada àquela concepção lá, a ode à batalha do guerreiro de Areté, né? Agon seria um tipo de normatização da batalha ou do conflito dentro de um determinado contexto específico, né, nobre, digamos assim, dentro daquela concepção grega que Nietzsche faz elogio por vezes, né? E a gente vai ver um pouco mais sobre o que é isso, né? Reflexões sobre esse determinado assunto, e aqui é interessante porque a gente já fez a leitura aqui, citando esse nome aqui, inclusive especificamente, né, mas aqui a gente tem a oportunidade de colocar isso de uma maneira mais específica, né, foram inspirados por seu colega Jacob Burckhardt, professor de História da Grécia Antiga na Basileia. Burckhardt, que incorporou e classificou o capítulo Homem Colonial e Agonal em sua História da Grécia, da civilização da Grécia, realizou seminários sobre história antiga, aos quais Nietzsche participou. Nietzsche chamou Burckhardt de o especialista mais profundo em grego até então vivo. Ao que devo aos antigos, eu acho que ainda vai vir esse trecho ainda, né? É o próximo, né? Que, se a gente chegar lá um dia, né? Que a gente está tentando fazer minimamente, pelo menos entrar em algumas questões mais específicas para discutidas, né? O mais estimado amigo está presente lá em O que Falta aos Alemães, trecho que a gente já leu, né? Possivelmente a gente comentou o nome desse Burckhardt, né? Só que a gente não tinha entrado nesses pormenores de que esse Burckhardt foi contemporâneo a Nietzsche, que foi um historiador da Grécia Antiga no qual Nietzsche se inspirou, né? Então é interessante acrescentar isso daqui. Então o Agon, né, ou Agon, ou como você queira chamar, como um artefato fascinante da cultura grega, agora não é mais possível na era moderna. Só poderia aparecer na forma degradada de competição econômica do século XIX, embora Nietzsche compartilhasse a avaliação negativa de Burckhardt sobre a Idade Moderna e sua avaliação positiva, né, da noção de antiguidade. Ele via o Agon como um empreendimento humanístico ainda viável. Essa palavra humanística é complicada, mas é o que tem aqui, né? Digno de ser resgatada. A seu ver,
alguém poderia entrar no Agon como grandes figuras do passado. E aqui tem uma característica de Nietzsche, né, a própria noção de história que se reverbera em algumas concepções lá no jovem Nietzsche, e uma delas é justamente se referir a figuras históricas como um tipo de referencial. Isso aparece aqui, né? E do presente em todos os tempos, apesar do rompimento dos séculos e as limitações culturais da sociedade moderna. Então, para Nietzsche, o espírito do Agon ou do Agon não é especificamente dirigido contra um oponente ou competidor, nem requer uma eliminação existencial desse oponente. Embora isso possa acontecer tangencialmente, em vez disso, o Agon é o meio ritualizado pelo qual as vontades superiores afirmam o poder ativo. E isso cria um ambiente controlado e formal, em que duas ou mais vontades fortes podem projetar poder, mas com uma expressão positiva e dirigida para o exterior da vontade de potência, em vez de incorrer na competição e na acumulação de energia com ênfase na sobrevivência e eliminação do oponente. Os canais de Agon, força potencialmente destrutiva, dirigida para fora, resultante de a necessidade da vontade de se afirmar e projetar um fórum socialmente aceito. No Agon, o tipo superior nunca impõe competição indesejada a um rival, pois o objetivo não é a competição como tal, é localizar um igual que se pode desafiar em termos iguais estabelecidos para o que possa ser dirigido para fora. O Agon estabelece as regras e condições pelas quais tais poderes podem ocorrer. Perdão. Aí aqui ele contextualiza. Para Darwin, a sobrevivência conota aptidão e superioridade relativa. Isso aqui é complicado, né? Porque é a interpretação do comentador, né? E é justamente ele parece caminhar no erro pelo qual Nietzsche, de certa forma, foi dirigido, né? Mas eu vou prosseguir aqui, depois eu comento isso, né? Você quer comentar alguma coisa? Sim, mas eu não sei se isso vai atrapalhar a leitura, mas... Vai falando aí, diga. Não, porque qual é o nome desse cara que você citou da Basileia? Que Burckhardt. A gente leu, inclusive, isso no trecho anterior, o que falta aos alemães, só que a gente mencionou o nome dele e contextualizou a partir do texto, não foi especificamente para a questão bibliográfica. Né? Burckhardt. Burckhardt. Eu só não entendi onde entra essa questão de Burckhardt. Burckhardt foi um historiador da história da Grécia Antiga. Não, essa parte eu entendi, só que você não deixou eu terminar. Eu queria, na verdade, esse tal de Burckhardt, são dois pontos, são duas coisas que eu queria saber. Primeira, onde entra essa relação entre Burckhardt e o Agon? E outra, esse tal de Agon, será que na concepção nietzschiana, você citou o jovem Nietzsche, que para quem não sabe, o jovem Nietzsche nessa fase também bastante visto como um grande estudioso da filosofia grega antiga. Alguns até gostam tem gente que gosta de resumir como o Nietzsche da obra Nascimento da Tragédia, de 1872. E aí nesse caso, aí eu me lembrei que teve uma live que a gente fez sobre Nietzsche, e a gente falou sobre a questão do Dionisíaco e do Apolíneo, que são um dos temas que surge nessa fase do primeiro Nietzsche, ou jovem Nietzsche. E onde entra, será que a Agon seria uma figura apolínea, ou até mesmo dionisíaca, para Nietzsche? É isso? Será que Nietzsche quer trazer? Ela tem alguma coisa assim? Foi uma coisa que eu fiquei me perguntando e que ia fazer essa provocação a vocês. São esses dois pontos. Olha, Agon significa a luta, basicamente. Agon é igual a luta, só que não é uma luta que se erige a partir, digamos assim, da escamoteação, da tramóia, digamos assim, ou da articulação do espírito profundo, que é coisa que aparece lá no Genealogia da Moral, né? Tem aquele famoso
textinho, ou, né, que Nietzsche fala que se eu não me engano, ele se refere ao inseto, né? O inseto manifesta a sua mediocridade, encolhendo-se para não ser de novo pisado. Não é bem assim, né? Mas é mais ou menos por aí. E chama isso de humildade, digamos assim, né? Entretanto, isso seria uma característica de sobreposição, né, daquele que é o que se constitui fisiopsicologicamente como fraco durante a vida, né? E esse deseja, segundo o comentador, que eu já estou utilizando a apropriação do comentador acerca dessa relação de Nietzsche com Darwin, apenas um trecho do livro que eu utilizei para ilustrar essa relação diante outros aspectos de Nietzsche contra Darwin, por isso que também não trouxe o Fresat, porque ia trazer os mesmos aspectos de sempre que a gente costuma debater aqui sobre a má interpretação de Nietzsche, sobre de fato isso ocorreu, né, mas teria terminado repetindo determinadas questões que por muitas vezes já são faladas bastante por aí, não que a gente não possa trazer isso posteriormente, mas fica para outro momento. Mas como, de certa forma, o que, de acordo com o comentador coloca aqui, né, que o Burckhardt, ele de certa forma influencia a visão que Nietzsche tem acerca da cultura a partir dos diagnósticos históricos que ele faz, inserindo essa perspectiva do Agon, ou seja, da luta, mas não é qualquer luta, não é uma luta da moral, digamos assim, reativa, da moral reativa de um contexto que de certa forma quer se sobrepor, quer de certa forma subjugar um outro, né, quer vencer alguém, mas é uma luta, o Agon é uma luta, é uma proposta de uma luta entre iguais, que exige uma certa normatividade, que exige um certo elogio ao seu inimigo, uma escolha e uma disposição tal para a batalha, né? Não é uma luta simplesmente no qual eu vou... Seria uma característica típica de um guerreiro de Ereté. Sim, não é uma luta no qual simplesmente eu vou a qualquer custo ou de toda forma vencer porque eu sou, digamos assim, o mais apto ou o mais, digamos, adequado àquela determinada situação. E é isso que o Nietzsche coloca enquanto acusação a Darwin, apesar de interpretarmos que essa acusação que Nietzsche faz a Darwin não necessariamente se aplica. Porém, ele traz a questão aí desse Thomas Malthus, né, apontando que o Thomas Malthus, de certa forma, influencia o Darwin diante dessa perspectiva, né, de aquele que predomina, aquele que evolui, digamos assim, em um determinado contexto biológico, é porque ele se sobrepõe de alguma forma. É como Nietzsche entende esse contexto, de acordo com o comentador aqui, né? E me parece que o Nietzsche faz essa associação do Thomas Malthus, né? Thomas Malthus é isso, dentro desse contexto em relação ao Darwin. Agora, se ele está equivocado em vários aspectos, isso já é consenso que está, porém, até que ponto realmente o diagnóstico, né, de acordo com o comentador do Burckhardt, vai influenciar nessa perspectiva do Agon e em relação ao contexto do diagnóstico que Nietzsche faz referente a Darwin, né? É uma proposta, né? É uma concepção de uma inserção de um elemento específico sobre essa questão de que Nietzsche coloca aqui em jogo, né? Da concepção das forças, né? Porque, inclusive, o diagnóstico que o próprio Heidegger faz referente a Nietzsche, que Nietzsche coloca como faz uma ontologia do ente, né? O ente esse chamado de vontade e potência. E aqui ele coloca que, de certa forma, a vontade e potência não é uma coisa, né? Mas é algo multifacetado que existe em tudo aquilo que, de certa forma, possui algum tipo de vida, né? E que se manifesta de maneira particular. E esse Agon seria uma proposta, digamos, de uma... E aí essa pergunta é um pouco complicada, porque você coloca, e o jovem Nietzsche, como é que se contextualiza nisso? Não faço a mínima ideia. Porque me parece que essa noção de Agon... porque você mencionou algo, aí... tem algo... Não, que você tinha mencionado antes de eu falar. Eu falei jovem Nietzsche em referente a outra coisa, não foi referente a essa comparação. Mas, sei lá, parece que tem... O Apolíneo Dionisíaco, como aparece lá no jovem Nietzsche, é diante de uma perspectiva de complementaridade. Não necessariamente é uma exclusão do Apolíneo do Dionisíaco. Muitas vezes é interpretada essa questão de que Nietzsche faz uma, digamos, uma apologia do Dionisíaco e um apagamento do Apolíneo. Não é bem isso, né? Ele tenta demonstrar lá, por mais que ele esteja influenciado por Schopenhauer,
que existe um movimento de complementaridade que é próprio da vida, isso já no jovem Nietzsche, né? Entre apolíneo e dionisíaco, que de certa forma eles se complementam, né? Então, se o Agon e aí tentando responder a sua pergunta, se o Agon é um tipo de luta específica que faz ódio à moral do guerreiro de Ereté, ela de certa forma, ela tem algo de dionisíaco e tem algo de apolíneo ao mesmo tempo. Suspeito que seja, se formos ver, né, pela ótica do jovem Nietzsche, né, eu acho que seria mais ou menos por aí. Agora, o Nietzsche mais maduro, o que é que ele diria sobre isso, né? Aí realmente não sei, não faço a mínima ideia. E onde entra a Buchheim, né? Perdão, Burckhardt com Argon, então. Onde entra isso? Não, teria sido ele o responsável, né? Digamos assim, por despertar em Nietzsche esse olhar histórico diante de uma moral específica, dessa concepção moral lá dos guerreiros de Areté que concebiam essa noção de luta, né, diante dessa própria moral dos guerreiros de Areté, de uma luta em relação a esse Agon, a luta entendida como Agon, como essa normatividade, né, do conflito dos pares entre iguais, digamos assim. Então, ele exerceu certa influência em Nietzsche, digamos assim, de uma perspectiva histórica de como foi colocado aqui. Isso já apareceu aqui no próprio Crepúsculo dos Ídolos. A gente comentou, tem um trecho de Nietzsche que fala diretamente no que falta